Olá, tudo bem? Eu sou o Magno Lessa, bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu gostaria aqui de apresentar uma dica para ler e entender as cartas de Paulo. Eu preciso inicialmente, quando estou lendo uma carta de Paulo, analisar e averiguar o contexto em que a carta está inserida. Na verdade, isso é uma regra de hermenêutica básica. Qualquer texto da Bíblia Sagrada precisa ser analisado à luz do seu contexto, e aí levar em conta o seu contexto histórico, seu pano de fundo, seu background. Mas é interessante que quando falo de cartas de Paulo, é importante analisar o contexto do mundo greco-romano em que o apóstolo Paulo estava inserido, já que as cartas de Paulo não surgem em um vazio social. Não surgem. Geralmente, Paulo está escrevendo a partir da necessidade de resolver um problema. Quem diz isso é o grande especialista em Paulo chamado James Dunn. James Dunn chama isso de teologização de Paulo, isto é a ideia de que Paulo escreve a partir de um problema, ou seja, há um problema e a partir deste problema, Paulo então escreve a carta com a finalidade de resolver o problema daquela carta. Thomas, na sua teologia sobre o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo para a glória de Deus, ele dirá que Paulo faz a sua teologia no seu processo de missão, no seu processo evangelístico, isto é, Paulo depara-se com dificuldades, Paulo depara-se com problemas e situações que ocorrem no dia a dia, e ele então, como um pastor que precisa resolver esses problemas, entende a necessidade e a urgência de estabelecer e sistematizar a fé cristã. Então ele dirá que Paulo faz a sua teologia na evangelização, nas missões. Logo, embora tenhamos 3 cartas que chamamos de cartas pastorais, a saber, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, podemos dizer que todas as cartas de Paulo, elas possuem um teor pastoral, porque é o apóstolo Paulo buscando sanar as dúvidas das comunidades e resolver os problemas ali inseridos. O teólogo pentecostal Anthony Palma, ele dirá que, por exemplo, se Paulo não tivesse encontrado o problema a respeito da ceia em Corinto, talvez nós nunca teríamos o texto da ceia que aparece em 1 Coríntios capítulo 11. Se Paulo não tivesse encontrado o problema dos dons, talvez não teríamos uma resolução do apóstolo Paulo sobre os dons e a importância dos dons. É porque há um problema e, contrapartida, há uma necessidade de resolver e de sanar esse problema. O próprio N.T. Wright, no seu livro Paulo e a Fidelidade de Deus, aonde ele reflete sobre as origens cristãs e a questão de Deus, ele dirá a mesma coisa. O problema estabelecido numa determinada comunidade fazia Paulo entender a necessidade de resolver e de sanar este problema. Então, quando nós estamos analisando uma carta de Paulo, é necessário, completamente fundamental, nos perguntarmos pelo contexto e assim então conseguiremos entender aquilo que Paulo está dizendo. Tá bom? Que Deus te abençoe e um grande abraço.